Bom dia a todos. É sempre um gosto para mim e uma responsabilidade estar aqui para partilhar convosco algumas palavras de exortação e de encorajamento que espero que faça alguma diferença nas nossas vidas, na maneira como nós vemos a palavra de Deus, vemos Deus e nos vemos a nós mesmos. Eu quero falar-vos de um homem e depois de falar de mais dois. Hoje não vou continuar com aquela série que eu espero retomar brevemente, de tudo o que julga saber está errado. Há muitas coisas que nós pensamos que estão certas, mas estão erradas. A visão que nós temos da Igreja, a visão que temos de certos assuntos bíblicos está errada, porque nunca fomos à Bíblia ver exatamente como está escrito. Mas isso retomarei, se Deus quiser, no próximo ano. Quero falar-vos hoje de um homem, de Saul, de um episódio na sua vida, no primeiro livro de Samuel 15. É uma leitura um pouco extensa, mas que é importante nós lermos. Depois vou tentar ser breve. Não é nenhuma piada, mas vou tentar ser breve mesmo. Não é fácil para mim. Mas este homem tem um episódio muito triste na sua vida. Já tinha tido um outro, no primeiro livro de Samuel 13, 2 capítulos antes. Saul já tinha tido um episódio em que tinha desobedecido a Deus, tinha desiludido ao profeta Samuel, e agora vemos um outro episódio em que ele desobedece a ordens claras de Deus. Mas é no capítulo 15, sim. Estava a mencionar que o capítulo 13 tem um outro episódio que também é muito interessante para nós tirarmos algumas lições sobre como funciona o coração do homem. Claro que Deus naquele tempo agia de maneira diferente e vamos ver claramente nesta passagem que Deus hoje não age para com o homem desta maneira. Deus não dá instruções ao povo de Deus para fazer o que Deus disse para fazer a Saul. Vamos então ler esta passagem. Vou tentar ler rapidamente para tirarmos algumas lições a seguir. E a tradução pode não ser exatamente igual, mas uma palavra ou outra pode mudar em relação ao que está a ser projetado. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoas. Porém matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou ao povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até Assur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul de manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Depois veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, e executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite.
E ele disse-lhe, fala, e disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a cordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel, pequei, porquanto tenho trespassado o dito do Senhor em todas as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saúl, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o rei de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então disse ele, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saúl, e Saúl adorou ao Senhor. Os versículos seguintes são assim, um bocadinho mais gráficos e não são necessários para esta meditação na palavra de Deus, portanto vamos ficar por aqui com a leitura. Nós vemos aqui este episódio da vida de Saúl, Deus a dar uma segunda oportunidade a Saúl para lhe obedecer. E deu uma ordem que pode parecer um bocado cruel, quem lê a palavra de Deus, vê Deus a ordenar um genocídio. Sim, isto sim é um genocídio, não o que se passa hoje em Gaza, como alguns dizem, que é um genocídio. Claro que é trágico, é horrível, é desnecessário, mas isto sim era um genocídio. Exterminar um povo inteiro. Havia razões para isto, havia a razão da possibilidade de mistura de povos, havia a questão deste povo ter atacado a Israel quando vinham do Egito, em direção à Terra Prometida, e Deus já nessa passagem, aquele episódio em que Moisés vai para o cimo do monte com as mãos no ar, e quando as mãos baixavam, o povo de Israel começava a fraquejar, e quando ele levantava os braços, o povo começava a ganhar força na batalha. E depois Arão e Ur foram ajudar Moisés a ter os braços levantados. É esse episódio, e desde essa altura Deus tinha dito, este povo é para exterminar. E Saúl foi, e vemos aqui como ele desobedeceu a uma ordem clara de Deus. Deus disse, era muito simples, é para destruir tudo. E quando ele diz tudo, depois explicita. Do homem, mulher, eu sei que isto aos olhos de hoje é terrível isto, mas Deus atuava desta maneira na altura. Claro que Deus não diz hoje a nós para irmos matar quem quer que seja. Deus na verdade quer acabar com os descrentes, mas não é matá-los, é que eles se convertam e deixem os seus maus caminhos. Mas aqui era mesmo assim, e Deus diz mesmo para matar, e é explícito. Os animais, mesmo as crianças, por muito cruel que possa parecer, era para exterminar. E Saúl foi, e perdoaram algumas das coisas. Porque quando se vai para uma batalha, nós lemos só aqui e não paramos um bocadinho para pensar, mas quando se ia para uma batalha, havia pessoas certamente que morriam. Havia um custo a pagar com o sangue dos soldados. E havia a perspectiva do despojo. Nós vamos à luta, mas depois vamos trazer alguma coisa para nós. As pessoas iam também com essa ideia. E há pessoas que vão para a guerra e vão também com essa perspectiva de encontrar qualquer coisa de valor.
Quando matam alguém, vão ver se tem algo de valor, alguma arma que gostem, ou... Há pessoas assim. E havia sempre esta ideia do despojo. Nós vamos trazer algo. E Saul chegar ali e dizer, não, isto é para... Deus disse, olha, aquele velhote que diz que ouve Deus, disse que é para destruir tudo, nós temos de destruir tudo porque Samuel disse. E Saul, como nós vamos ver daqui um bocadinho, estava ali num dilema, estava ali numa situação difícil. Mas é aqui que entra o quanto nós valorizamos a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz. Ordens claras de Deus. O que Saul fez foi desobedecer a uma ordem clara de Deus, reinterpretar o que Deus disse, porque ele estava ainda convencido de que tinha obedecido a Deus, e fez algo que infelizmente muita gente tenta fazer. Deus diz uma coisa, mas há muitos que estão convencidos de que podem ultrapassar a sabedoria de Deus, sabem mais do que Deus. Deus diz isto, mas eu vou fazer aquilo, parece-me melhor. E com Deus não é isso. Se Deus diz algo para nós fazermos, e há mandamentos na palavra de Deus, coisas clarinhas, e que alguns pegam e, não é bem assim, ou isso era naquele tempo. Cuidado em desobedecer ordens claras de Deus, tentar reinterpretar de acordo com as nossas concupiscências, com os nossos gostos, com as nossas preferências, ou com as preferências dos outros, aquilo que Deus diz. E cuidado com o pensar que se sabe melhor do que Deus. Nós vemos também, a seguir, no versículo 12, depois de tudo isto, aqui um versículo que tem só aqui uma frasezinha, no versículo 12. E este levantou para si uma coluna. Era costume os reis assinalarem os seus feitos com um marco, com uma... Não seria propriamente uma estátua, mas seria um marco onde escreviam foi aqui que Saul derrotou os amalequitas. Não. Levantou para si uma coluna. Ou seja, quando era para colher os louros, para ficar com o crédito, era de Saul. É um bocado como... Mas depois, quando foi para a parte negativa, foi o povo. Um bocado como aquele treinador que diz: eu ganhei, nós empatámos, eles perderam. Ou seja, quando é algo que me fica bem, sou eu. Quando é algo que fica mal, são os outros. Voltou para cima a coluna. Vemos aqui a vanglória e a glorificação dos nossos atos. E por vezes há pessoas, eu espero que não seja eu, perante coisas que eu estou a fazer em desobediência à palavra de Deus, ainda tenho orgulho em exibi-las, por vezes até nas redes sociais. Pessoas que estão a viver em pecado, claro, à luz da palavra de Deus, e expõem como se fosse uma grande coisa nas redes sociais para toda a gente ver. E depois alguns crentes que vão aplaudir. Cuidado, é terrível. Saul desobedeceu à ordem de Deus e ainda se vangloriava. Ainda se exaltou o seu nome devido ao seu feito. No versículo 13, vemos: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Saul estava convenceu-se a si mesmo de que tinha feito o que Deus lhe tinha mandado. Cuidado com querer pôr Deus a dizer aquilo que nós queremos que Ele diga. A pôr na boca de Deus coisas que Ele não disse. A torcer a palavra de Deus para justificar o nosso pecado. E no que não falta são pessoas a pegarem porções da palavra de Deus para justificar a sua maneira de viver fora da vontade de Deus. Cuidado com o autoconvencimento de que tudo está bem connosco. Eu já vos falei há muitos anos do Mica. O Mica, aquele homem que vivia com a sua família na montanha de Efraim, longe de Deus, longe do lugar onde se adorava a Deus. Há décadas ou séculos que a sua família não ia ao lugar, a Siló, ao lugar onde estava o tabernáculo de Deus, onde se adorava a Deus verdadeiramente. E ele fez tudo mal na sua vida. Roubou a mãe, fez uma casa com ídolos,
um templo de ídolos dentro de sua casa, nomeou o seu filho para ser sacerdote, depois apareceu o levita e foi o levita por sacerdote. Tudo mal, do princípio ao fim. E qual foi a conclusão dele? Agora sei, no último versículo desse capítulo, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Cuidado com o engano. Podemos chegar a um ponto onde estamos a fazer tudo mal, a desobedecer claramente às ordens de Deus, e pensar que está tudo bem. No versículo 14, vemos... Não, versículo 14... Versículo 15. De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Quando confrontado com o seu erro, Saul fez duas coisas. Justificou-se com o medo do povo e também pôs as culpas em cima do povo. Vemos depois também no versículo 24, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Como eu vos disse há pouco, não era uma coisa fácil, no final de uma batalha, dizer aos soldados que perderam homens, perderam os seus colegas de guerra, e explicar-lhes que não podiam levar nada para casa. Que não havia despojo nenhum para ninguém. Era cumprir as ordens do Senhor e ir para casa com fome, com colegas feridos, com colegas mortos, e ir para casa. Era difícil. E por vezes a pressão da sociedade, pressão dos pares, pressão da família, pressão de colegas de trabalho, para que nós vacilemos, para que nós desobedeçamos à palavra de Deus, aos mandamentos claros da palavra de Deus. Saul deixou-se levar por isso. Claro que podemos dizer, mas ele era o rei, ele é que mandava. É verdade. Mas aqui, Saul foi mais um político do que alguém na dependência de Deus. E é muito complicado quando um crente, não estou aqui a fazer, não estou a advogar uma coisa ou outra, mas é muito complicado quando um crente tenta ser mais político do que temente a Deus. É uma mistura muito complicada. E também cuidado com o colocar as culpas dos nossos atos nos outros. Isso nós vemos desde o Jardim do Éden, Adão pôr a culpa em Eva pôr a culpa na serpente. É típico do ser humano. Versículo 22, versículo 21, Saul saca ali de uma boa desculpa, que nós também podemos fazer o mesmo. É para o Senhor, é para sacrificar. Tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus. É para oferecer ao Senhor, é para dar algo para o Senhor. É uma falsa compensação aqui. O sacrifício, neste caso, depois Samuel diz, o obedecer é melhor do que sacrificar. Versículo 22, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Muito grave. E usar a desculpa religiosa para justificar o seu pecado. Isto é hipocrisia, quando alguém tenta substituir algo que é verdadeiramente obedecer a Deus e arranja um pretexto religioso. Isto Deus abomina, Deus odeia mesmo, porque Ele põe isto ao nível da feitiçaria. Versículo 30. Saul depois admite o seu erro, mas diz, honra-me, não me deixes mal, não me deixes ficar aqui mal. E nós podemos correr este risco, corremos este risco e cometer este erro de, mesmo depois de termos feito a asneira, não querermos arcar com as consequências dos nossos atos. Queremos que ainda assim o Senhor nos honre. Não há honra nenhuma na desobediência. Ele estava ali preocupado, uma vez mais, Saul, o rei, não na dependência de Deus, mas o rei político. Queria ficar bem visto.
Já viram o que era Samuel? Eles encontraram-se, talvez numa tenda, num lugar à parte, e depois Samuel ir-se embora, e o Saul depois ficava ali assim, olhar para os seus súbditos. Ficava mal na fotografia, e ele quis que Samuel ficasse com ele. Quero falar de mais 2 homens, mas estejam descansados, que vai ser muito breve. Quero falarmos de outro homem. Eu penso que em inglês o nome até é o mesmo, e a palavra é a mesma. De quem é que eu estou a falar? Antes. Saulo tinha o mesmo espírito de Saul. Vamos ver. Saulo era Paulo antes de se converter. Saulo era um grande fariseu de fariseus. E é bom que quando nós lemos a censura que o Senhor Jesus Cristo faz dos fariseus, não pensemos, mas Paulo era diferente, Paulo era uma boa pessoa, ele até estava no bom caminho. Não. Como é que estava Saulo? Saulo resistia à palavra de Deus, tal como Saul. Saul ouviu a palavra de Deus e rejeitou a palavra de Deus. Nós lemos, e vai ter de ser muito rápido agora, várias passagens, se a Ana Ruth me conseguir ajudar, Atos 9:1, mas 22, 3 e 4, vai procurando, por favor. Mas em Atos 9:1 lemos: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele estava em desobediência para com Deus. Em Atos 22, 3 e 4: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de Deus, de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje, e persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Ele estava a resistir à palavra de Deus, desobedecer à palavra de Deus, tal como Saul desobedeceu. Tal como Saul desobedeceu e depois ainda fez para si um monumento, ergueu aquela pedra em homenagem ao que tinha feito, Saulo também tinha muitas honras. Ele excedia aos da sua geração em judaísmo, era o mais destacado dos fariseus. Ele diz mesmo em Filipenses 3, ele fala de tudo aquilo que ele tinha. Fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei era irrepreensível, tinha aquelas coisas todas. Muitas honras. E os fariseus também amavam os primeiros lugares. Gostavam de todas aquelas coisas que a posição de fariseu lhes dava. Tal como Saul estava convenceu-se a si mesmo de que tinha feito bem, Saulo também se autoconvencia de que estava no bom caminho. Tentava convencer-se a si mesmo de que estava no bom caminho. Em Atos 26:9, ele diz: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Noutra passagem, em Gálatas 1:10, persuado agora aos homens ou a Deus? Houve tempo em que ele tentava convencer-se, ao ler as Escrituras, tentava convencer-se a si mesmo, tentava argumentar com Deus de que Jesus não era o Cristo. E o Senhor diz-lhe, quando lhe aparece ao caminho de Damasco: Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os agulhões. É difícil tu ires contra as evidências. Pressão externa, como Saul sentiu. O a querer agradar aos homens. Saul quis fazer o que fez, desobedecer a Deus para agradar aos homens. E os fariseus também o faziam. Faziam tudo para agradar aos homens, para merecer a aprovação dos homens. Eles chegavam a desfigurar as suas caras para parecer ainda mais que jejuavam. O Senhor diz: quando jejuares, não faças como os hipócritas, que metem mesmo uma cara de como estão
cara de quem jejuava. E em Mateus 23, 5 a 7, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactérias e largam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias, nas primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Ou seja, amavam a aprovação dos homens, tal como Saul queria a aprovação dos homens. E os fariseus, em relação àquela parte de Saul, disse: isto é para sacrificar ao Senhor. Muitos se recordarão e associarão isto a quê? Aquela passagem do Corban. Sabem quem é o Corban? É melhor ler. Mateus 15, 3 a 6. Mateus 15, 3 a 6. Era dever dos judeus cuidarem dos seus pais. Mas eles arranjavam desculpa para desobedecer. Um pretexto religioso. Isso é do pior que há. Das piores coisas que nós vemos é quando alguém, sob o pretexto de religião, seja lá qual for, faz coisas indignas, coisas claramente contra a vontade de Deus. Uh, 15:3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós o mandamento de Deus, pela vossa tradição, porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar ao pai nem à mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, era suposto eles sustentarem os seus pais, ajudarem os seus pais. E o que é que eles diziam? Não, isto é para oferecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, como disse Samuel a Saul. E já falei sobre isso. Saul queria ser honrado diante dos homens, e os fariseus, Saulo, era desse tipo de pessoas. Queria ser honrado, gostava dos privilégios, das honrarias que traziam o ser fariseu. Vocês vemos aqui duas pessoas muito parecidas. O nome é parecido e é o mesmo nome, só que um é em hebraico, outro é em grego. Mas há outra pessoa, e é essa última pessoa que eu quero falar. A pergunta que eu vos quero fazer é se querem ser um Saul ou quem? Quem querem ser? É fácil. É Paulo. Esta é daquelas perguntas que o pregador faz em que a resposta não é Jesus ou Deus. Aqui a resposta é Paulo. Vamos comparar estes dois homens com Paulo. Paulo era obediente. Quando o Senhor lhe aparece, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Mais tarde, perante o rei Agripa, ele diz: não foi desobediente à visão celestial. Quando Deus lhe dizia alguma coisa, ele fazia. Deus diz a Ananias: eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer por minha causa. Paulo era obediente, mesmo quando doía, mesmo quando havia pressões externas, mesmo quando lhe convinha outra coisa, ele obedecia. Lembram-se de Saul, que tinha erigido um monumento para si, quis glória dos homens para si? Paulo não buscava isso. Paulo tinha disso com fartura quando era Saulo. Mas agora, o que é que ele diz sobre todas estas coisas que ele tinha conquistado? Reputou perda e os considerava como esterco. Algo que lhe causava agora repugnância. Não é algo que ele agora vai erigir um monumento em honra daquelas coisas que ele tinha. Não. Ele só quando fala dessas coisas é para dizer: eu tinha isto tudo e deixei para trás. Lembra-se que Saul, quando confrontado com o seu pecado, ele dizia: não, eu fiz o que Deus mandava. Saul queria convencer Samuel de que tinha feito bem. Nós também podemos fazer o mesmo. Tentar convencer Deus de que eu estou bem. Mas tentar
quando estamos no erro, tentar convencer Deus de que nós estamos bem, é tão ridículo como aquela menina que acaba o teste de geografia, chega a casa e ajoelha-se aos pés da cama a pedir: ó Deus, faz com que a capital de Espanha seja Paris. Não faz sentido nós chegarmos a Deus e dizermos: Deus, eu quero que as coisas sejam assim porque é assim que me dá jeito. Não. Paulo não era assim. Paulo não tentava relativizar o seu pecado, assumia-o. Submetia-se sempre à palavra de Deus. Paulo, quando falava de si, ele dizia: miserável homem que sou. Ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. Nunca o vemos, enquanto Paulo, a dizer: eu sou tão melhor do que os outros. Vemos isso, os fariseus a fazer. O fariseu e o publicano. O fariseu achava-se o melhor. Achava-se espetacular. Não admitia a sua condição de pecador. Sobre ceder à pressão. Saúl cedeu à pressão. Saulo cedia à pressão social. Gostava da aprovação do povo. Paulo, o que é que diz? Procura agora agradar a Deus ou aos homens? Se estivesse ainda, reparem que ele diz ainda, não é? Em Gálatas 1:10, ele diz, Gálatas 1:10, porque persuadeu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Este ainda significa que quando ele era Saulo, o fariseu de fariseus, ele agradava aos homens. Ele dizia coisas que as pessoas gostavam de ouvir. Agora, ele não está aqui para agradar a ninguém. É verdade que ele procura fazer-se tudo para com todos, mas não é aqui a sua intenção agradar às pessoas. E reparem que ele também não temia o povo. Saúl temia o povo, não era? Mas Paulo, vemos várias vezes ele a dizer: em nada tenho a minha vida preciosa. Eu sei que vou para Jerusalém e o Espírito tem-me mostrado o quanto eu vou sofrer. Eu sei o que me espera. Em Atos 19, quando uma multidão se juntou para que lhe queria fazer mal, o que é que ele fez? Ele queria ir falar com eles, queria ter com eles, queria ter com o povo. Paulo não temia. O maior medo que Paulo tinha era de desobedecer a Deus. Sobre o sacrificar. Saúl dizia: isto é para sacrificar. Os fariseus também diziam: isto que eu devia fazer, não, eu vou substituir isto por um sacrifício. O único sacrifício de que Paulo fala é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala de que já estou sendo oferecido por a expressão, como é melhor ler, Filipenses 2:17, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé. E depois diz também em 2 Timóteo: sei que o tempo da minha partida está próximo, porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É deste sacrifício que ele fala. Mas aqueles sacrifícios, coisas que as pessoas fazem, mas desobedecendo a Deus, esses sacrifícios de nada valem. Ele diz, por exemplo: ainda que eu oferecesse o meu corpo para ser, em 1 Coríntios 13, ainda que oferecesse o meu corpo, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, um sacrifício que nada vale. E Paulo, enquanto Saúl e Saulo desejavam honras, Paulo não desejava nada disso. Paulo gloriava-se nas suas fraquezas. Paulo queria toda a glória para Deus. Era assim que Paulo funcionava. E é assim que nós devemos também funcionar. Não é sermos como Saulo, nem como Saúl, mas sermos como Paulo. Sabem qual é o resultado de tudo isto? Saúl, perante todas estas coisas, Saúl foi rejeitado, perdeu o reino, perdeu a orientação. Depois daquele episódio, Saúl nunca mais faz nada de jeito, a não ser andar atrás de Davi para o matar, e depois acaba por morrer. Ele perde a bênção de Deus, perde a vida e perde a coroa, porque o reino sai
da sua família. Saulo ficou cego, lutava contra Deus, ele acabou rejeitado. Era um legalista. E o que é que o esperava? Se não fosse a graça de Deus, esperava-o a condenação. E agora vemos Paulo, contraste com Paulo. Paulo é aprovado, ao contrário de Saúl e de Saulo, que estavam rejeitados. Paulo combate o bom combate, enquanto que Saulo lutava contra Deus. Paulo guarda a fé, enquanto que Saulo era um legalista, estava perdido. E agora, a Paulo, espera-lhe a recompensa. Como é que ele diz? No final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora... Armando, já devia estar a dizer o versículo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. Uma coroa. Reparem, Saúl perdeu a coroa e Paulo tem uma coroa. Saúl e Saulo são a pessoa que vê Deus e vê a si mesmo da forma errada. Está cego espiritualmente. Mas Paulo é aquela pessoa que conhece a Deus. Quem é o Senhor? Conheceu a Deus. E o vê como Ele é. Vê-se a si mesmo como Ele é. E a minha questão é: que pessoa é que tu queres ser? Queres ser Saúl? Queres ser Saulo? Ou queres ser um Paulo? Queres ser alguém que ouve com atenção o que Deus diz? Obedece sem negociar? Confessa a sua culpa sem arranjar desculpas? Não relativiza o seu pecado? E vive, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Este é meu desafio, esta é a minha exortação, também o meu encorajamento para cada um de vocês, é que pense: que tipo de pessoa é? Que tipo de pessoa quer ser? Deus não quer que algum daqui se perca, como Saúl perdeu tudo. Saulo estava a caminho de perder tudo, mas a graça de Deus pode operar na vida de cada um e pode transformar um Saulo num homem que vivia para agradar aos homens, num Paulo, alguém que vive para agradar a Deus, custa o que custar, doa a quem doer, inclusive a nós mesmos. O Senhor nos abençoe, um bom domingo para todos e até uma próxima, se Deus quiser.